Olá pessoal, então nós vamos ver a aula de hoje, regra de 3 simples, inversa, nosso segundo vídeo. Como isso funciona? A gente viu na aula passada a regra de 3 simples direta. A inversa é quando as grandezas são inversamente proporcionais. O que significa isso? Que quando existe o aumento de uma, existe a redução da outra. Ou seja, quando eu reduzo uma, isso implica no aumento de uma segunda grandeza. Então elas trabalham no sentido inverso. Aumento de A, redução de B, redução de A, aumento de B. Certo? Como resolvemos isso? Muda apenas um detalhe. O que a gente faz? A gente monta os dados em coluna, inverte o lado esquerdo, essa é a grande diferença da relação à regra de 3 direta, e multiplica em x. Certo? Por quê? A gente só vai poder aplicar a multiplicação em x quando as setas estiverem as duas para cima ou as duas para baixo. Correto? Então vamos fazer um exemplo que fica bem mais claro. Por exemplo, um carro a velocidade de 60 km por hora percorre um determinado trajeto em 3 horas. Em quanto tempo este mesmo trajeto será percorrido se a velocidade for de 40 km por hora? Então eu tenho uma relação inversa. Vamos analisar por quê? Vamos lá. Se eu tenho 60 km por hora de velocidade, num determinado trajeto, esse carro demora 3 horas para fazer esse trajeto. Em quanto tempo, né? Aqui faltou a palavra tempo. Em quanto tempo, né? Desculpe a falha, certo? Este mesmo trajeto será percorrido se a velocidade for de 40. Então, em quanto tempo este mesmo trajeto será percorrido se for a velocidade de 40 km por hora? Vamos pensar o seguinte, pessoal. Se a gente reduz a velocidade do carro, se nós somos motoristas e reduzimos a velocidade do carro, se eu faço uma redução da velocidade, como é o caso aqui, o que acontece com o nosso tempo? Ele trabalha no sentido inverso. Ele vai ter o quê? Um aumento de tempo. Certo? Então, menor velocidade vai implicar um maior tempo. Ou seja, as setas estão em sentidos inversos. Então, nós temos uma regra de 3 simples inversamente proporcional. Porque as grandezas são inversamente. Quando eu reduzo a velocidade, eu aumento o tempo. Quando eu aumento a velocidade, eu reduzo o tempo. Então, são inversamente. Então, a primeira coisa a fazer depois de montar os dados em colunas é inverter o lado esquerdo, como a gente colocou aqui. Certo? Então, eu vou inverter este lado aqui, o lado esquerdo da minha regra de 3. Então, onde eu tinha 40, onde tinha 60, eu vou colocar 40. E onde eu tinha 40, eu vou colocar 60. Eu inverti o lado esquerdo, certo? Esse lado aqui. Aqui permanece 3 horas, eu quero saber em quanto tempo eu vou fazer esse percurso agora com uma velocidade menor. Então isso aqui vai permanecer, nós não invertemos, permaneceu para cima, e aqui a gente inverteu, então aqui também está para cima. Agora, como as duas estão para cima, né, no mesmo sentido, eu vou colocar a regra de 3, multiplicação em x. Certo? Então, vou fazer o que, pessoal? 40 vezes x é igual a 60 vezes 3. Correto? Então, se o 40 está multiplicando, ele passa para lá dividindo. Então, eu vou ter 60 vezes 3 sobre 40. Aqui eu poderia multiplicar ou fazer simplificação. Se a gente optar por multiplicar, sempre vai dar a multiplicação de 60 vezes 3 dividido por 40. Então isso aqui corta o zero, 18 quartos, né, ou 9 meses, ou simplesmente 4,5 horas. Se a gente optar pela simplificação, a gente poderia fazer dessa forma. 60 vezes 3 sobre 40. Corta os zeros. 6 com 4 dá por 2, aqui dá 2 e 3. 3 vezes 3, 9. Dividido por 2.
4,5 horas, o mesmo tempo que nós achamos lá. Então isso significa o que, pessoal? Que se nós baixarmos a velocidade de 60 para 40, a gente aumenta o tempo. A gente passa de 3 para 4,5 horas. Certo? Esse 4 ficou um pouco feio aqui, vamos dar uma arrumada nele. Então é isso que a gente quer dizer com a regra de 3 simples inversa. Então, muito importante sempre, antes de fazer a aplicação da multiplicação em x, é cuidar a relação entre as grandezas. Se elas forem inversa, relação inversa, eu vou ter que inverter o lado esquerdo. Certo? Porque mais velocidade eu vou ter menos tempo. Ou menos velocidade eu vou ter mais tempo. Então eu preciso, quando as setas estiverem inversas, sentidos inversos eu vou botar para o mesmo sentido. Pessoal, muito obrigado. Fico à disposição de vocês. Um grande abraço.